anos, e, e aqui estou, e aqui estou. E quero agradecer o convite que me foi formulado, para vir falar de saúde mental, que é a minha paixão, é a minha vocação. Não vou entrar em pormenores, não vou dar uma aula de psiquiatria, mas vamos falar de saúde mental, que é o título, desta apresentação. Vamos falar de saúde mental, vou fazer introduções e depois vamos guardar um tempo para perguntas que, se houver. E, sobretudo, eh, 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 é essa parte mais interessante de conversarmos sobre a saúde mental. Este é o plano de apresentação que vos proponho. Primeiro, falar da própria importância da inclusão da saúde mental, nas políticas globais de saúde. Quando falo de globais, não só globais, mas regionais e até nacionais. Falar de algumas generalidades relacionadas com a epidemiologia dos distúrbios de saúde mental e dos seus determinantes, a importância da descentralização dos cuidados de saúde mental e a integração nos cuidados de saúde em geral e nos cuidados de saúde primários, como devem saber, talvez não saibam muito, porque muito provavelmente este grupo é formado de jovens, mas em anos atrás as patologias mentais eram tratadas em asilos. E então, quando nós falamos de descentralização, é de tirar os doentes mentais dos asilos e tratá-los nos cuidados de saúde em geral, nos cuidados de saúde primários. Vamos falar um pouco da expansão da prestação dos cuidados de saúde mental em Moçambique e da abordagem multissectorial, falando dos diversos intervenientes para a abordagem integrada de saúde mental em Moçambique. E, claro, o aspecto mais importante é a contribuição da Neolife para a saúde mental. E vamos então concluir assim a nossa exposição com comentários e perguntas que houver. Começando pela própria definição de saúde, que nos é proposta pela Constituição da Organização Mundial de Saúde, em que a saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doença ou enfermidade. Portanto, o bem-estar é a palavra-chave. Então, como podem ver, não pode haver saúde sem saúde mental. Portanto, a saúde física, a saúde mental e a saúde social são completamente interdependentes, pelo que na nossa abordagem, em clínica geral, quando nós temos uma pessoa à nossa frente, temos que vê-la nas suas dimensões biológicas, psicológicas e social. Portanto, a abordagem biopsicossocial deve ser mandatória. Vou dar o exemplo, por exemplo, uma pessoa que nos aparece na consulta com um diagnóstico comum, que é a malária. A malária é uma doença que está no grupo das doenças físicas, não é verdade? É uma malária caracterizada por dores de cabeça, febres, tremores, etc. Mas esta mesma pessoa que tem malária tem ansiedade. E a ansiedade está no fórum psiquiátrico psicológico. E, portanto, e às vezes até tem medo, se é uma malária grave, tem medo de morrer. E a esfera social também está abrangida, não é? Falta à escola, falta ao serviço. Portanto, é esta abordagem biopsicossocial que nós temos que ter sempre em consideração quando temos que fazer a abordagem da saúde. Falando então da saúde, da inclusão da saúde nas políticas ainda, é importante reconhecer que as doenças não transmissíveis, onde se enquadra a saúde mental, constituem um problema crescente de saúde pública mundialmente e também nos nossos países, e também no nosso país, na região africana. O que nós dizemos agora é que nós estamos numa transição epidemiológica, onde temos um duplo fardo de doenças transmissíveis, não é? Malária, tuberculose, etc., as doenças transmissíveis, e as doenças não transmissíveis, que veremos que têm a sua classificação, os cancros, as doenças cardiovasculares, etc. Portanto, nós não podemos ignorar as doenças não transmissíveis, porque, sob o ponto de vista epidemiológico, já começam a ser um fardo.
Tradicionalmente, as doenças não transmissíveis são listadas como as doenças cardiovasculares, que sabemos, não é? Hipertensão, etc., as doenças cardiovasculares, os cancros, as diabetes, as doenças respiratórias crónicas, são essas que são mundialmente conhecidas como doenças não transmissíveis. Mas na nossa região africana, que está sediada no Congo-Brazzaville, os ministros da Saúde reuniram-se há uns anos atrás e acharam que devia-se incluir outras patologias que estavam perdidas em termos de enquadramento, que são as hemoglobinopatias, especialmente a doença das células falciformes, as próprias doenças mentais, que não sabiam muito bem onde colocá-las, as doenças da boca, doenças oftálmicas, dos ouvidos, a violência e o trauma. Portanto, estas são também doenças consideradas doenças não transmissíveis. Hum, Portanto, promover a saúde mental e o bem-estar, a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias psicoativas são parte integrante da Agenda de Desenvolvimento Sustentável 2030, que todos nós já ouvimos falar. Portanto, isto é só para dizer que a saúde mental está colocada ao mais alto nível, a nível do sistema das Nações Unidas. E que é importante salientar que Moçambique tem um Programa Nacional de Saúde Mental, como eu já tinha referido, e que já celebrou os seus 30 anos, e que obedece às diretivas regionais e mundiais, e que eu posso orgulhosamente dizer que eu fui a mãe do Programa de Saúde Mental em Moçambique. Um, Falando agora sobre alguns aspectos epidemiológicos dos distúrbios de saúde mental e dos seus determinantes. Existe uma classificação internacional das doenças que muito provavelmente já ouviram falar. Vamos na versão 10, daqui a pouco também estaremos na versão 11, mas é a classificação internacional das doenças para a qual nós nos guiamos para internacionalmente fazermos comparações e mesmo a nível de estudos comparáveis, etc. Então, vou falar só em generalidades, na verdade. Temos as neuroses, temos as psicoses, temos as perturbações de personalidade, e estes três primeiros grandes grupos são aqueles que, de facto, são os pilares das doenças do foro mental. As grandes diferenças que existem entre elas é que nas neuroses as perturbações são caracterizadas por serem relativamente ligeiras. As pessoas podem ter tristezas, ansiedades, fobias, mas ainda têm, do ponto de vista cognitivo, ainda têm a autocrítica da doença, ainda podem pedir apoio pessoalmente, ainda podem ser tratados a nível ambulatório. Portanto, essas são as neuroses. Existe a neurose de depressão, existe a neurose de ansiedade, a neurose fóbica, a neurose obsessiva-compulsiva. Existem várias características de neurose, mas a pessoa neurótica, em geral, não precisa de hospitalização. As psicoses, essas sim, são as doenças mais graves, em que há fortes perturbações da sensoperceção, há fortes perturbações a nível cognitivo, há fortes perturbações a nível de consciência da doença. São só aquelas mesmo que vulgarmente nós dizemos, pronto, são doentes mentais e a mim me chamam, para quem entende de Xangana, sou Dogodela Watihanye. Está a ver? A doutora Watikanya significa a doutora dos malucos. Portanto, as psicoses são essas doenças graves em que, portanto, há grandes perturbações a nível da sensoperceção, a nível cognitivo, a nível da crítica da doença, e normalmente são daqueles doentes que dizem que eu não estou doente, dizem que eu estou doente, e como podem ver, muitas das vezes é necessário hospitalizar, é preciso muito apoio da família, portanto, algumas são agudas, outras são mais crónicas. Depois temos as perturbações da personalidade. As perturbações da personalidade muitas das vezes nem são consideradas doenças mentais. Se formos a traduzir na linguagem xangana, Matsamelo,
é a maneira de ser, está a ver? Não é? Há pessoas que são muito orgulhosas, muito narcisicas, eu tenho, eu posso, eu quero, está a ver? Ou psicopatias, são perturbações da personalidade. Esses são os três grandes grupos. Então vou entrar na depressão com risco de suicídio, as perturbações afetivas bipolares, que já ouviram falar, a esquizofrenia, que é uma das psicoses mais frequentes, a demência, a doença de Alzheimer, que ultimamente já se ouve falar muito, que acontece principalmente já na terceira idade, as perturbações resultantes do consumo abusivo de álcool e outras substâncias psicoativas que são também frequentes no nosso país, e vou falar das psicoses orgânicas. Psicoses orgânicas são daquelas que são resultantes de doenças orgânicas, doenças físicas, mas que têm consequências graves a nível psíquico, como são os traumatismos, quando há acidentes vasculares, né? Hipertensão com acidentes vasculares, mas também os traumatismos cranianos de acidentes de viação, um HIV grave, a malária grave. Portanto, são algumas dessas doenças que podem, embora o foco seja biológico, podem ter influências a nível psicológico. Depois temos as perturbações do desenvolvimento psicomotor, e aqui faço referência ao autismo. Na região africana, o nosso país está incluído, temos as epilepsias. As epilepsias, que em geral são doenças neurológicas, já ouviram falar da epilepsia? Há dois grandes grupos, de pequeno mal e do grande mal, com convulsões, etc., etc., e que, em geral, são doenças neurológicas, são tratadas pelos neurologistas, mas em Moçambique, em muitos países da África, ainda vão às consultas de saúde mental, de psiquiatria, porque são mais acessíveis. Portanto, as epilepsias muitas das vezes são incluídas também no fórum das doenças mentais nos nossos países. Nossos países. Next, please. Muito globalmente, alguns números, só para ter uma ideia das frequências das doenças mentais, mundialmente fala-se de 450 milhões que sofrem de uma forma ou de outra doenças mentais, que as perturbações mentais existem em todos os países. Não há nenhum país que pode dizer, na minha terra não há. É para homens, é para mulheres, para todas as idades, é para ricos, é para pobres, é para as zonas rurais e urbanas. Portanto, todos nós somos suscetíveis. Diz-se que cerca de 3/4 do fardo mundial das doenças neuropsiquiátricas ocorrem em países como o nosso, de baixo e de médio rendimento. Diz-se também que as doenças mentais constituem 13% do fardo mundial das doenças e projeta-se que já estão a aumentar. Em 2030 serão 15%. Que as doenças mentais são responsáveis por 90% dos cerca de 1 milhão de suicídios a nível. Sorry? Posso continuar? A nível mundial. Estamos no mês de setembro, e com certeza vão ouvir falar do Setembro Amarelo, que é o mês em que nós fazemos grandes reflexões sobre o suicídio, e a maior parte dos suicídios são causados por doenças de foro psiquiátrico. E sabemos também que os que sofrem de perturbações mentais são mais vulneráveis a doenças orgânicas. Por quê? Porque têm perturbações de comportamento, não cuidam de si, não cuidam da sua higiene, têm fraca aderência aos tratamentos, sobretudo os do foro psicótico, que nem sequer reconhecem que estão doentes, em que a aderência aos tratamentos é fraquíssima. E daí que há o desenvolvimento nestes últimos anos de medicamentos que vão minimizar as consequências da falta de aderência ao tratamento. São medicamentos que chamamos de ação prolongada, de ação sustentada. Para os esquizofrénicos, por exemplo, que é uma dessas doenças psicóticas, há uma injeção de efeito prolongado, e muito provavelmente já ouviram de familiares ou de amigos, é o Modecat, que é o decanoato de flufenazina. Isto é para apoiar esses doentes que não têm muita aderência ao tratamento, para pelo menos terem um medicamento a circular, de 4 em 4 semanas vai ao centro de saúde e apanha a injeção. E claro que os doentes desse fórum têm sérias barreiras económicas, sociais e, sobretudo, o estigma e a discriminação
é um fator que é muito importante. Este estigma que às vezes vai até aos profissionais de saúde mental. Vários profissionais. Aconteceu comigo quando eu disse eu quero fazer psiquiatria. O quê? Já pensaste bem? Queres ser psiquiatra? E então eu tive que dizer que é o que eu gosto, é a vocação que eu tenho. Porque há um estigma em relação às doenças mentais. Sobre os fatores determinantes, vou falar só destes grandes grupos, fatores biológicos, a hereditariedade tem uma certa influência, predisposição genética, portanto, há alguns riscos obstétricos, partos complicados, gravidezes complicadas, traumatismos, outras doenças durante a gestação, podem dar como consequência problemas do foro mental, a desnutrição, sobretudo a desnutrição crónica, a influência das doenças orgânicas, como infecções e traumatismos, como já vimos lá atrás, o consumo de substâncias tóxicas, psicoativas, que também temos muito aqui no nosso país, o álcool, cannabis, heroína, cocaína e outras drogas. E os outros aspectos socioambientais, a pobreza, o fraco acesso à educação e ao emprego, a exclusão social, o estigma que já falamos, os géneros, estou a falar dos géneros, sobretudo nós, as mulheres, que estamos sempre numa situação de vulnerabilidade com os casamentos prematuros, a violência, etc., as restrições à educação e ao emprego. Portanto, esses são alguns fatores que podem influenciar o surgimento das doenças mentais. Agora, dentro do espírito da cobertura universal da saúde, a Ação Mundial da Saúde Mental preconiza que a abordagem, aquela descentralização de que falámos anteriormente, deve ser promovida. E deve ser promovida integrando a saúde mental nos cuidados de saúde em geral, nos cuidados de saúde primários. Para isso, o que é que implica? Implica esta chamada pirâmide da optimização, em que começamos a cuidar do doente mental a partir da comunidade, passando pelos hospitais gerais, os centros de saúde, até aos hospitais de hospitalização, que consideramos são de nível quaternário. Portanto, a noção do task shifting, portanto, que a doença mental não é só para ser cuidada pelos psiquiatras. Não, temos que transferir o conhecimento para as outras classes. E esta é a tal pirâmide. Então, que como podem ver, aqui na base é a comunidade, são os autocuidados. Cada um deve cuidar da sua própria saúde mental. Depois temos os cuidados a nível comunitário, os cuidados informais, a nível da comunidade, das igrejas, da família, das escolas, né? Depois temos os cuidados de saúde primários, quando já temos alguns sintomas, e depois transferimos para as enfermarias de psiquiatria e para os hospitais psiquiátricos, à medida que. Mas a maior parte dos problemas, sobretudo a promoção da saúde mental, a prevenção da saúde mental tem que acontecer a este nível da base da pirâmide. E, portanto, aqui estou a falar sobre quem são os principais elementos que cuidam da saúde mental, ah, desde os psiquiatras, técnicos de psiquiatria, psicólogos, assistentes sociais, mas o que é mais importante ainda é a formação contínua de médicos, porque nós não vamos ter psiquiatras para todo o país, nem daqui a 30 anos. Então, a estratégia que nós estamos a criar é cada vez mais incluir um módulo de saúde mental, mesmo nos cursos gerais de médicos, de enfermeiros, de assistentes sociais, para eles terem bases mínimas para cuidar da saúde mental ao seu nível. Next. Isto é só uma. Eu gosto muito deste quadro que me foi fornecido pelo Ministério da Saúde, que mostra que em Moçambique, estão a ver aqui, isto está em baixo, mas aqui é 1994, no início do programa, estão a ver os pontinhos onde havia serviços de saúde mental. Com o tempo, o quadro seguinte. Já em 2009, estamos aqui, onde já temos saúde mental
mais espalhadas nas províncias, porque nós formamos os quadros que nós chamamos técnicos de psiquiatria. Exatamente. Técnicos de psiquiatria que são pessoas que foram formadas a diagnosticar e a tratar a saúde mental. E este programa continua e agora estamos mais ou menos a este nível, onde temos saúde mental a nível nacional. Todos os distritos têm pelo menos técnicos de psiquiatria e as capitais provinciais têm psiquiatras, mas vai ser difícil termos psiquiatras, psicólogos também temos, espalhados pelo país. Queria só dizer que, em termos de abordagem, há cinco principais estágios: a promoção da saúde mental, a prevenção das doenças mentais, o tratamento precoce, o tratamento prolongado e a reabilitação e a integração social. Sobre a promoção da saúde mental, todos nós somos responsáveis e é aqui onde a GNLD também tem que estar. A Neolife tem que estar aqui. Para além da alimentação saudável, o exercício físico. Vamos sublinhar o exercício físico, que eu adoro. Eu faço ginástica todos os dias, minhas meninas, meus meninos. Por isso eu posso dizer que com os meus 71 anos eu pareço 43. A estimulação mental, que é fundamental também, aprender novas coisas, aprender novas línguas, integrar-se em grupos onde estimula mentalmente a socialização. Tudo isto faz parte da promoção da saúde mental, que é fundamental. A prevenção das doenças mentais também tem muito a ver com os estilos de vida saudáveis. O tratamento precoce das doenças mentais, para ir à detecção precoce. Aqui vamos ver que muitas das vezes acontece que, mesmo que haja sintomas, a comunidade vai primeiro à igreja, rezar, ou vai à medicina tradicional, e quando chega a nós, já está muito avançado. Portanto, a detecção precoce é fundamental para o tratamento precoce. Isto é válido para todas as doenças. O tratamento prolongado para as doenças crónicas, porque nas nossas comunidades, às vezes o conceito de doença crónica não existe. Já está melhor para o tratamento. Mesmo na hipertensão, na diabetes, acontece. Ai, a minha tensão melhorou, parei. Não, não é para parar, para continuar os tratamentos, porque a doença é crónica. E vamos falar da reabilitação e reintegração social, que muitas vezes nas doenças mentais é fundamental, porque o doente às vezes fica isolado, fica na rua e temos que reintegrá-lo na escola, na família e na sociedade. Portanto, essas são as grandes áreas. E para isso é que temos os psiquiatras, que somos nós, como eu, que somos médicos. Muitas vezes a pergunta que surge é: qual é a diferença entre psiquiatras e psicólogos? Todos cuidamos de doentes mentais. Simplesmente o psiquiatra é médico primeiro e depois faz a especialização em psiquiatria. O psicólogo sai da escola e faz a psicologia em 4 ou 5 anos e faz o tratamento através da palavra. O psicólogo faz psicoterapias. A psicoterapia é através da palavra. O psicólogo não prescreve, porque não deu no seu currículo a psicofarmacologia. Temos os técnicos de psiquiatria em Moçambique e alguns países da África, temos os enfermeiros e os terapeutas ocupacionais são aqueles que se ocupam daquilo que nós falamos anteriormente, que é a reabilitação, a integração social e os assistentes sociais também. Portanto, estes quadros que estão aqui enumerados são o que formam a família saúde mental. O próximo slide fala da abordagem multissectorial. Nós não somos uma ilha, nós temos que trabalhar com os outros ministérios, com os outros órgãos. E dou aqui alguns exemplos. Claro que o Ministério da Saúde é o nosso ministério tutelar, tanto a nível central, provincial, distrital ou município, mas também temos que trabalhar com educação, trabalho e ação social, a justiça, a juventude, os desportos, o Ministério do Interior, há de ver que temos doentes que às vezes estão perdidos aí na rua, temos que trabalhar com o Ministério do Interior, as instituições privadas, as organizações religiosas, a medicina tradicional, eu pus aqui em bold, porque costuma ser, em países como o nosso, a porta de entrada para o tratamento das doenças mentais.
Então, o Ministério da Saúde também tem um programa de ligação com a medicina tradicional para as várias doenças, incluindo para as doenças mentais. As organizações não governamentais, a sociedade civil, as associações de pais, as associações de famílias, temos que trabalhar. Eu pus aqui no meio em grande a Neolife, que deve ser um dos intervenientes chaves para, sobretudo, a promoção da saúde mental e para a prevenção de doenças mentais. Podemos ir para o segundo, next slide. E é isso que nós queremos dizer. Existe uma publicação que eu tive acesso de Hernan e Ransburg, que acredito que muitos de vocês já passaram por ela, que tive acesso à sua sexta edição, que propõe alguns esquemas de suplementação para a prevenção e controle de algumas patologias, incluindo a do fórum psiquiátrico e neurológico. E os autores, claro que são bem explícitos, que o que está proposto como suplementos não substitui os fármacos que são receitados pelos psiquiatras ou neurologistas, mas podem e devem potenciar o sucesso terapêutico. Portanto, não é para substituir o modecato, o decanoato de flufenazina na esquizofrenia, mas podem apoiar e apoiam na prevenção e no Fred, controle. acabou de comer. Ok. Acha? Então, só dou aqui alguns exemplos da esquizofrenia, que já vimos lá atrás, que é uma doença grave, mas que, para além do Modecate, de canoato, flufenazina, etc., etc., podemos ou devemos utilizar o Pro Vitality Plus, o Neolife Shake, Ômega 3, Salmon Plus, Calmag, Aloe Vera e até o Gali. Portanto, são propostas, eu aqui não falo das quantidades, estão no livro que eu consultei, mas que também vão ter acesso, que podem, portanto, podem ser coadjuvados para apoiar os tratamentos. A doença do Parkinson também tem as suas recomendações. A epilepsia, que falamos lá atrás, que é uma doença neurológica, mas que também pode beneficiar de alguns suplementos, como o Pro Vitality Plus. Como pode ver, a Pro Vitality Plus é fundamental nestes casos. O Calmag, a Multimineral, Aloe Vera. A hiperatividade nas crianças também é recomendado o ômega 3, né, o Life Shake, ômega 3. Insônias, que também é recomendado o Calmag, o Aloe Vera Plus, a vitamina B, R. Portanto, isto são exemplos, caríssimos colegas, que podem ser considerados. Acho que tirei alguns exemplos. Mais um segundo slide que fala das perturbações da memória, em que temos o Mind Enhancement Complex, também já ouviram falar, o ômega 3, a Fórmula 4, o NutriShake. O nervosismo é descrito como nervosismo, mas praticamente é a ansiedade. Quisermos dar um nome mais técnico, em que utiliza-se a Pro Vitality, Neolife, Calmag, Tren, Aloe Vera. O síndrome de exaustão, que é o vulgo esgotamento, que também temos a Pro Vitality, o Neolife, Shake, Calmag. A demência, que é frequente na terceira idade, tem aqui as propostas. O stress, também propomos a Aloe Vera, Fórmula Paz, Calmag e o NutriShake. Vou concluir dizendo que agradeço mais uma vez à minha upline por me ter trazido aqui perante todos nós. Estou a ver que somos 98 participantes, fantástico! E por ter me dado esta oportunidade de falar de saúde mental. Como podem ver, falei muito de generalidades, porque o tempo que nos resta podemos
fazer comentários, podemos fazer perguntas e podemos utilizar o tempo que nos resta para conhecer um pouco mais, mas, sobretudo, o que eu gostaria é que utilizássemos o fórum que nós temos e que a Neolife conseguisse ser também aqueles parceiros que eu falei lá atrás, concorrendo para minimizar a estigmatização e a marginalização que caracteriza o tratamento que ainda é dado à saúde mental em muitos países da região, incluindo o nosso país. Isto tudo porque, vamos todos dizer, não há saúde. Sem Abram um pouco os saúde vossos microfones. mental. Sem saúde Não há mental, saúde sem Sem saúde saúde mental. mental. saúde Sem mental. saúde mental. Saúde mental. Não há saúde sem saúde mental. Mental. Não há Não há saúde sem saúde saúde mental. mental. Saúde mental. Sem saúde Muito, mental. muito Muitíssimo obrigado. obrigada. Muito obrigado por esta sessão fantástica que trouxe, sem dúvida, conhecimento que nós podemos usar para sermos parceiros nesta atividade e, como muito bem foi apresentado, para ajudar a prevenir estes problemas que estão a constituir, como foi apresentado, um fardo para aquilo que é o nosso Sistema Nacional de Saúde. E vimos que muita coisa pode ser prevenida. Muito obrigado mais uma vez. Então, é este o momento que nós temos para perguntas, comentários, testemunhos. Eu sei que há muitas pessoas que estão a usar estes suplementos, estão a fazer recomendações. Este é o momento. Perguntas, comentários, testemunhos. Quem pega no microfone, pega no dinheiro. Vamos a isso, diamantes? Vamos participar. Boa noite. Boa noite. Aqui fala Zé Joaquim, de Mucuba. Gostei bastante da clareza com que apresentou, fez a apresentação e, sobretudo, o aconselhamento sobre o tipo de suplementos para cada situação. Gostaríamos de poder que partilhasse conosco esta apresentação. Nós estamos a construir um grupo aqui em Cuba, ainda está a começar, e quanto mais materiais, estamos a receber materiais, estamos a ver, quanto mais, melhor ainda. Muito obrigado. Muito obrigado, Diamante Joaquim. Sem dúvida, informação é poder e a informação vai sim ser partilhada nos nossos grupos do WhatsApp, sem problemas. Mais comentários, dúvidas? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Como estão? Tudo bem. Meu nome é Walter Carlos Augusto Matavelli. Faz favor. Alô? Sim, estamos a ouvir, ele pode falar. Sim, aqui é Walter Carlos Augusto Matavelli. Queria dar uns comentários que há dias são testemunhos que há dias estive internado para tratar a minha saúde mental, como eu sou uma pessoa que passa de uma doença que chama-se epilepsia, Ok. psicose. Então, há dias estive a tratar lá, a receber desintoxicação, a receber comprimidos. Queria também agradecer a todos que estiveram no meu apoio, que sempre estejam comigo, sempre estão comigo, sempre me ajudam. E queria dizer que também
para as pessoas que têm essas doenças ou que estão a passar por isso, que não deixem que a sua saúde mental não lhes dê ajuda. Eles sempre devem estar na sua saúde e devem estar sempre na saúde. Não há saúde sem a saúde mental. Exato. Muito obrigado pelos seus comentários e o seu testemunho na primeira pessoa. Muito obrigado. Quem mais quer? Boa noite. Não sei se consegue ouvir-me. Perfeitamente. Boa noite. Aqui é Luís Laste, falo de Maputo, não é? Hoje tive a primeira oportunidade de presenciar a vossa palestra. Acredito que deve ser o vosso escritório, sede. Posso assim considerar. Foi magnífico. Mas deixa-me ser um pouco dinâmico, não é, na minha abordagem. Bom, no fim da palestra, ou melhor, antes de dar início, quero ovacionar aqui, não é, pela esta maravilhosa palestra que tivemos aqui. Foi muito agradável para mim. Bom, no fim nós terminamos com um bordão, ou diria como um slogan. Não há saúde sem saúde mental. Bem, eu poderia dizer, não há saúde completa sem a saúde mental. Porque, havendo esta crise aqui, ou esta falta de saúde mental, ela quer sim, quer não, acaba afetando a nossa vida econômica, a nossa vida financeira. Dificilmente alguém possa prosperar enquanto está a enfrentar problemas psíquicos. Então, é importante e de grande, não é, importância que trate-se desta saúde mental para que o indivíduo possa crescer ali financeiramente, não é? E estas doenças, elas são de vários oriundos, ou melhor, ela é influenciada por vários fatores. Estamos a falar de fatores biológicos, fatores sociais, econômicos. Então, merecem de uma série de atenção. E não é só do caráter obrigatório que seja a saúde, não é? Ou o setor da saúde. Também a educação, o trabalho, a família, a comunidade em especial precisam caminhar juntos, devem dar este suporte. Porque se nós idealizarmos que esta tarefa de cuidar da saúde é uma tarefa para quem, na verdade, tem aqui, posso dizer assim, é alguém estudado, melhor, alguém que conhece da matéria, nós estaríamos a negligenciar. Nós que estamos aqui a falar também sofremos de alguma doença, não estou assim a indicar, mas eu estou aqui, posso ser um dos jovens também a enfrentar alguma ou a padecer de alguma doença mental. Então, nós precisamos de ser vigilantes nisso. E só para finalizar, não é? Mais uma vez, parabenizar a New Life, porque é uma é um dos parceiros que tem zelado muito sobre este tema, não é, de saúde mental. Tem um aumento aqui significativo. Então, esse é meu comentário, não é? E dizer também que todos nós devemos fazer parte desta missão. Então, este é meu contributo. Obrigado pelo tempo que me consideram. Muito obrigado pelos seus comentários. É exatamente isto que fazemos aqui, garantir que nós temos conhecimentos que nos permitam ser pessoas atuantes, proativas, contribuintes para garantir realmente a saúde mental e não só. Mais comentários? Dúvidas? Alô, boa noite. Boa noite. Meu nome é Felisberto Timba. Antes de mais nada, eu gostava de manifestar a minha alegria pela forma como esta sessão foi passada cá e também manifestar a minha extrema alegria por ver o número de homens a participarem nesta sessão e a darem o seu contributo. Nós tivemos uma sessão do gênero ontem. Eu fico feliz
por verem mais homens a participarem, a contribuírem nisso. Pelo simples facto das pesquisas mostrarem que homens são 3 a 4 vezes mais propensos a cometerem suicídios. E quando olhamos para a taxa de suicídios, não é? Quando comparamos com as mulheres, os homens são mais propensos, eles cometem maior número de suicídios. E também as mesmas pesquisas indicam que cerca de 30% dos homens experimentam sintomas de depressão. Então, é um conjunto de pesquisas, é um conjunto. Não, são esses dados que me levam a manifestar a minha alegria, sobretudo pelo fato do homem não ser muito aberto a expressar os seus sentimentos, não ser muito aberto a expressar as suas emoções, pela questão do estigmatismo, pela questão de homem achar que ao mostrar, ao revelar, ou ao mostrar as suas emoções, se sente menos homem ou se sente mais vulnerável e por conta desta estigmação, por conta deste pensamento tradicional, torna o homem vulnerável à questão de perturbações mentais ou à questão mesmo da depressão. Então, eu quero dizer muito obrigado a New Life. Muito obrigado a New Life por este tema. Muito obrigado a palestrante por nos trazer o tema do jeito como trouxe aqui. E obrigado. Muito obrigado pelos seus comentários. Mais comentários, perguntas? Estou a ver uma mão levantada. Faz favor. Boa noite, Diamantes. Boa noite. Aqui é o Diamante Remo. E, bom, não há saúde sem saúde mental. Essa frase me interessou. E eu entrei na reunião um pouquinho atrasado, né? E eu quero saber, gostaria de saber quais são os primeiros sintomas, né? Que uma pessoa apresenta quando carece de saúde mental. Uma pergunta? Doutora Custódia quer responder? De facto, Diamante Ramos chegou tarde. O objetivo desta palestra não era muito falar de alguma doença em pormenor, específica em pormenor. Existem vários tipos de doenças. Algumas são consideradas ligeiras, como são as neuroses, em que a pessoa própria tem consciência de que está a ficar doente e que precisa de ajuda. Existem outro tipo de doenças que são um bocado mais graves, que são as psicoses. Portanto, vamos falar dessas duas grandes doenças. A esfera psicológica é fundamentalmente dividida numa área que nós chamamos cognitiva. A área cognitiva é onde temos a memória, a concentração, a atenção, as ideias, portanto, essa é a parte cognitiva, não é? A pessoa pode ter problemas já a esse nível cognitivo. Mas também temos a esfera afetiva, não é? A esfera afetiva é os sentimentos, a alegria, a tristeza. Então, a alegria e a tristeza podem estar também perturbados. E temos a esfera dos comportamentos. Os comportamentos também podem estar alterados, no sentido de que a pessoa pode estar agressiva, a pessoa pode estar com isolamento, a pessoa pode ter comportamentos estranhos,
está a ver, desorientação, também já vimos isso. Então, quando me pergunta quais são os sintomas, teremos que ver essas três esferas fundamentalmente. Quais são os sintomas que a pessoa está a apresentar? Porque pode apresentar uns sintomas, mas não apresentar todos de uma vez, não é verdade? E não sei se especificamente tem algum caso em que estás a suspeitar que tem um problema, tem que olhar para essas esferas. Para uma pessoa que diz que a minha memória está a falhar, pois pronto, precisa de ser ajudado. Uma pessoa que diz que estou muito triste, pronto, está a desenvolver provavelmente uma depressão, temos que ouvir com atenção. Eu não sei se estou a responder, mas eu queria só entrar nas generalidades. Portanto, a esfera psíquica é vária e os sintomas que eu tentei resumir são esses, e se conhece bem a pessoa e começa a ver que essa pessoa está a apresentar mudanças, tanto da maneira como está a pensar, tanto da maneira como está a sentir, tanto da maneira como está a comportar-se, então aí tem que ficar preocupado. Alguma coisa está a mudar e essa pessoa precisa de ajuda. Não sei se estou a satisfazer a sua pergunta. Claro, claro, Pronto, claro. De uma forma geral, eu pude entender, sim, embora tenha aprofundado mais, né? Mas pude entender, obrigado. Eu queria mesmo saber mais sobre essa parte do comportamento, que sim, para as pessoas que conhecem, né? A pessoa fica assim, mais claro a alteração do comportamento. exato. Obrigado. Muito, muito obrigado pela pergunta e pela resposta. Acho que ficou claro. Estou a ver o Diamante Nelson com a mão levantada, por favor. Boa noite e muito obrigado pela oportunidade. Eu gostava de simplesmente expressar a minha gratidão, a minha felicidade por ter a doutora Custódia conosco hoje. É uma senhora que eu sempre respeitei bastante Uau. pela sapiência e que hoje, de facto, mostrou isso. Queria deixar a minha saudação especial à doutora Custódia e agradecer bastante. Há cerca de 33 anos, a doutora Custódia foi minha primeira entrevistada na área da saúde, nos meus programas de rádio, e fiquei Uau. maravilhado. Queria só deixar aqui, porque a doutora Custódia está-me a dever uma resposta. Eu perguntei à doutora Custódia qual é a causa e a cura de cócegas. Não sei se a doutora se lembra disso, mas muito obrigado pela apresentação. Boa noite. Nelson, oh, obrigado por se lembrar de mim. 33 anos, está a ver, né? Obrigado. A resposta vem sobre a causa de cócegas ou podemos passar Não, para. não, continua pendente. Vou Ok, perguntar então aos meus netos. tudo bem. Temos mais uma mão levantada, Samsung SM, não tem o nome, por favor. Será levantado por engano? Ele não abriu o microfone dele. Ok, por favor, Samsung SM está a tentar falar com o Inhamba, microfone fechado. boa tarde. Chamo-me Finhamba Kisanga, sou psicóloga clínica e sou de Guiné-Bissau. Gostaria de felicitar a doutora Adelina pela brilhante apresentação e dizer que gostamos muito, porque estou aqui na companhia da outra colega que é médica, e dizer que, com relação à importância da descentralização dos cuidados de saúde mental, essa tem sido a nossa luta aqui na Guiné-Bissau, tendo em conta que temos um único centro de referência, né, de saúde mental. Então, é importante
E vamos continuar nessa luta, porque Guiné-Bissau não é só Bissau, e temos que levar esses cuidados até as últimas tabancas da Guiné-Bissau, porque só assim vamos conseguir ajudar os outros que estão a precisar. E reforçar que não há saúde sem saúde mental. Obrigada. Muito, muito obrigada pelos seus comentários. Só uma chamada de atenção: a apresentação foi feita pela doutora Custódia. Ok, obrigada. Ok, fantástico. Vamos dar a mais Doutora uma Adelina. pergunta. Sim. Doutora Adelina, gostaria de comentar neste comentário sobre a Guiné-Bissau. Sim, faz favor. A Guiné-Bissau, uma das coisas que nós formamos nos tempos em que eu ainda era jovem psiquiatra é a Associação de Saúde Mental dos Países de Língua Portuguesa, da qual a Guiné-Bissau é membro fundador. E essa descentralização dos cuidados de saúde mental era também um dos nossos principais pilares. Havia um psiquiatra que, se a memória não falha, chama-se Gomes. Não sei se já ouviu falar do Dr. Gomes, Doutor Carlos mas Gomes. parece Dr. Carlos Gomes. Não sei se já voltou e continua exilado em algum lado, mas Está em foi o Portugal. fundador exilado em Portugal. Então criamos a Associação de Saúde Mental dos Países de Língua Portuguesa, que é a ASMELP, e um dos grandes objetivos, de facto, era esse, de ajudar os países de língua portuguesa, sobretudo nós, os países africanos de língua portuguesa, a levar a saúde mental como uma prioridade. Era só esse comentário que eu queria fazer. Obrigada. Obrigada, doutora. Muito, muito obrigada. Vou dar lugar a mais uma pergunta e um comentário. A nossa hora está a chegar ao fim e depois vou pedir à nossa palestrante para fazer os seus comentários finais e terminarmos a nossa sessão. Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário a fazer? Arlindo Amus, por favor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tomei a palavra só para agradecer os ensinamentos que tivemos com a doutora Custódia. Foi esta a minha primeira vez a participar das reuniões da New Life. Comentar que em algum momento este conhecimento vai me ser útil no campo de trabalho em que eu estou. Eu não sou psicólogo, sou paralegal, mas muitas vezes lido com assuntos relacionados a perturbações mentais e que em algum momento eu senti no meio desta palestra que a informação que a doutora esteve a partilhar vai me ser útil, é de grande valor para mim. Eu quero louvar esta iniciativa e pedir talvez as próximas vezes também podermos partilhar para podermos cá fazer parte, porque é realmente importante termos essa capacitação na área da saúde mental. Muito obrigado e parabéns, doutora, e parabéns à New Life pela iniciativa. Muito, muito obrigado pelo comentário. Eu ia dizer, fale com a pessoa que lhe convidou para esta sessão e ela vai poder realmente apoiar no sentido de encontrar alguém que possa fazer esta capacitação. Muito obrigado. Então, está na hora. Tudo que é bom passa rápido e, infelizmente, temos de terminar a nossa sessão. Dar uns minutos para comentários por parte da palestrante. Oh. Muitíssimo obrigado, doutora Adelina. Eu estive aqui a ver, o número de participantes chegou a 100.
Mas isso é formidável. Agora estão 95, mas já chegou a 100, o que é de facto formidável e para mim é um estímulo. É um estímulo porque uma das palavras que eu uso muito é o estigma, a discriminação, mas eu estou a ver que a Neolife está a conseguir trazer a saúde mental out of the shadow, fora da sombra, o que é fundamental. Portanto, eu quero mais uma vez agradecer esta oportunidade. Claro que eu tive que medir muito a linguagem, porque eu não sabia muito bem como falar para a audiência, mas se me agradecem, se perceberam o que eu disser, o que eu disse, então significa que, pelo menos, consegui responder aos anseios, às expectativas da audiência. A apresentação será partilhada, claro. Tanto esta apresentação em PowerPoint, como um apanhado que eu fiz do livro sobre as patologias e os suplementos que são recomendados, que a doutora Adelina vai partilhar. E acho que só tenho a agradecer. Se mais alguma oportunidade for-me dada, porque agora foram generalidades sobre a saúde mental, que acho que isso era fundamental para entrarmos no domínio. Mas se mais tarde quiserem saber um pouco mais da esquizofrenia, quiserem saber um pouco mais da depressão, do suicídio, pronto, estarei disponível para voltar aos microfones da Neolife e responder aos vossos anseios. Eu acho que vou terminar assim, doutora Adelina. Agradeço bastante, eu também senti-me tão bem, senti-me útil. Isso é fundamental. Senti-me bastante útil e estarei disposta a continuar neste tipo de colaboração. Obrigado. Muito, Over to muito, you. muito, muito obrigado. E realmente foi maravilhoso estarmos juntos e conversarmos sobre saúde mental. E como Neolife sentirmos-nos nesta responsabilidade de sermos colaboradores para a prevenção deste problema, que é um problema grave no nosso país e no mundo. Vamos terminar ligando os nossos microfones e as câmaras para dar o nosso grito das águias. As águias estão prontas. Sim! Mais alto, por um mundo mais saudável e feliz. Só recordar que o nosso próximo evento presencial vai ser dia 13 de setembro, que é um sábado, vai ser o nosso rally no Hotel VIP, e que o evento seguinte, a nossa expo, a nossa exposição, vai ser na sexta-feira, dia 26 de setembro, onde nós vamos ter os nossos produtos para serem experimentados por aquelas pessoas que nós queremos convidar a conhecer e conhecerem um bocadinho mais daquilo que são os nossos produtos e das vantagens de ser membro da Neolife. Muito boa noite para todos, uma boa semana e tudo de bom. Sem saúde mental, não há saúde. Não há saúde. Não há saúde. Não há saúde.